Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Tomai o vosso assento, por favor. A ideia da segunda vinda de Cristo havia provocado um problema na igreja em Tessalônica. Na realidade, dois problemas. O primeiro problema é que eles pensavam que Jesus já estava voltando no tempo deles, uma esperança boa, porém sem um controle teológico escatológico. Algumas profecias, alguns sinais precisavam ser observados para que eles não fossem levados por qualquer vento de doutrina. Então esperar Cristo é bom para qualquer momento, mas Paulo queria fortalecer a teologia escatológica deles. Esse era o primeiro problema. Jesus já chegando, muito breve. Só que enquanto eles refletiam nessa vinda a qualquer momento, ainda no tempo deles, eles estavam preocupados com aqueles que estavam mortos. Tá, a gente está vivo, Jesus vem, o veremos em glória e subiremos. Mas os que morreram, como é que vai subir se estão mortos e estão sepultados? Então Paulo vai tratar desses dois problemas. Como todas as cartas do Novo Testamento, tem o propósito de tratar problemas nas igrejas. Esse problema da preocupação com os mortos não era normal manter-se no coração dos santos. Que problema é esse? Está no versículo 13. Vocês não podem ser ignorantes acerca dos que já dormem. Essa linguagem dormir para os mortos é normal no Novo Testamento. Quando disseram que Lázaro estava morto, Jesus disse que ele estava dormindo. A filha de Jairo, quando disseram que a menina já tinha morrido, Jesus disse a eles: vocês vão se entristecer do mesmo modo que aqueles que não têm esperança se entristecem ao pensar em seus mortos. Ou seja, se você é crente, tem um parente crente, uma avó crente, uma mãe crente, um pai crente, um irmão crente, uma irmã crente, um amigo crente, uma amiga crente, e esses que eu citei morreram,
Ele está dizendo, você pode se entristecer, óbvio, mas você não pode se entristecer como os que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Os ímpios. Os ímpios não têm esperança de ressurreição. Aí ele diz, você pode chorar lá no velório, você pode chorar de saudade, mas você não chora como os ímpios choram. Porque quando o ímpio chora pela morte de outro ímpio, ele está chorando de desespero, terror. Se até você que está me ouvindo aqui, crente, sabendo do ímpio que morreu sem Jesus, ao chorar, é claro que é desesperador. Mas ele está tratando da igreja. A igreja, ao perder irmãos em Cristo, não podia se entristecer como os ímpios se entristecem com seus mortos. Porque depois da morte do ímpio segue-se o juízo, Hades, juízo final, lago de fogo. Mas os crentes não. Os crentes que morreram em Cristo, há uma esperança para eles, há uma promessa para eles. Então Paulo diferencia quem se entristece sem esperança e quem se entristece com esperança. Os ímpios se entristecem sem esperança. A igreja concernente aos mortos se entristece com esperança. Ímpios sem, igreja com. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esqueci o nome do cabra agora. Se eu lembrar eu falo o nome dele. Ele citou algumas frases. Tocqueville escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito escreveu: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morreram estão sem esperança. Catulo escreveu assim: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Nas tumbas de pedra dos ímpios se gravavam as seguintes palavras: eu não era, cheguei a ser, nascimento, não sou, morri. O resto não importa. Os gregos tinham essas frases a respeito dos que morriam. Aí vem Paulo, inspirado por Deus, e escreve: não se entristeçam com os mortos como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Ele também vai trazer com Ele aqueles que morreram em comunhão com Ele. Aleluia! Os ímpios podem falar essas palavras de desesperança, porque a boca fala do que o coração está cheio, cada um dá o que tem. Como eles não têm esperança, eles devem falar baseados na desesperança. Mas a igreja não. A igreja tem que falar sobre morte com esperança. Então a resposta de Paulo aqui está estabelecendo um princípio importante. Se o homem tiver vivido e morrido em comunhão com Cristo, é isto que significa morrer em Cristo, ou seja, em comunhão com Cristo. Se o homem, e quando eu falo homem aqui, eu estou falando humanidade, tá, gente? O ser humano que morreu que viveu e morreu em comunhão com Cristo, ainda que esteja morto, ainda que tenha morrido, independente do modo, ele ainda permanece em comunhão com Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 8: nem a morte poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Essa relação entre Cristo e o salvo, mantida pela graça, não pode ser destruída por nada. É uma relação independente de tempo, é uma relação que ultrapassa a morte. Por quê? Porque o Cristo que creio nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Se eu creio nele, a vitória dele está sobre mim. Nascimento, morte, ressurreição. Então ele diz: primeiro, vocês têm que ter esperança com aqueles que já morreram. O que ele está dizendo é: você vai encontrar aquela vozinha que cantava esses hinos que o Helder cantou, o vô que cantava esses hinos. Eu fiquei impactado, é sério, pensei que vocês eram Nutella. Aí eu olhei vocês cantando os hinos da harpa, eu falei: rapaz, o povo aqui é chique. Só que nem venha, foi o vovô que ensinou seus pais, e seus pais ensinaram para vocês. Foram os nossos antepassados que ensinaram aos nossos pastores congregacionais. Nós os veremos. Deus os trará com Cristo.
Minha avó que não me deixava ir para a ceia sem jejuar. Eu vou ver, vovó. Que me levantava toda madrugada para orar, 4 horas da manhã, eu morto de sono. Bora orar, meu filho, bora orar, bora orar. Eu vou ver vovó. Eu verei os mestres que me deixaram grandes livros para que eu pudesse meditar e aprender com eles. Os que morreram em Cristo, todos do Novo Testamento, todos os santos do Antigo Testamento, nós os encontraremos no dia da ressurreição. Essa é a nossa esperança. Deus os tornará a trazer com Ele, morrer em comunhão com Cristo e virão nas nuvens com Cristo. Imagine o tanto de gente, irmão. A alma vem com Cristo nos ares. E o corpo na tumba? E o pó? Devido ao tempo em que já morreu, Ele não fez Adão do pó da terra? Ele tem poder para fazer, desfazer e refazer. Se Ele fez o Pai de todos os homens do pó, Ele pode ressuscitar os mortos do pó. Em Ezequiel 37, na visão de Ezequiel, não foi osso juntando ao osso? Cada partícula necessária do corpo humano vai receber uma ordem. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Ele está dizendo, eu não estou inventando, é a palavra de Deus. Nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem. O que ele fala mais uma vez sobre os mortos é que eles vão ter uma mudança no corpo antes de termos a nossa. Pode falar comigo? Diga, a experiência dos mortos será antes da minha. Ele diz no versículo 14, nós não... Versículo 15, não precederemos os que dormem. Preceder é, não iremos antes deles. Não sentiremos uma mudança física corporal antes da mudança no corpo deles. E eu falo isso é pela palavra do Senhor, versículo 15. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele está falando que esses movimentos, esses sons, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, vai despertar o corpo na terra. Esse despertar aqui, eu falo no sentido de ordenar. Venham, levantem, ressuscitem. Então os santos vêm com Jesus, alma, e o corpo aqui na terra, qualquer lugar em que estiverem, dada a palavra da ordem, vão ressuscitar. E essa alma e esse corpo se juntam. E como aconteceu lá em Gênesis 2, o encontro da alma com o corpo, o homem se torna um ser vivente. É no encontro da alma que vem com Cristo, com o corpo ressuscitado. O corpo agora está ressuscitado. Só falta uma coisa, ser glorificado. E só vai ser glorificado junto. Está escrito, vou provar. Ressuscita antes, no versículo 15. Agora olha o 16. Os que morreram ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar primeiro. É o encontro da alma com o corpo. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, agora está falando dos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eu vou repetir.
A experiência da ressurreição corporal é primeiro deles. A gente está aqui, um exemplo. Se essa igreja fosse do lado de um cemitério, a gente está aqui, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Aí de repente a trombeta toca. Quando a trombeta toca, a gente sente algo lindo, a gente se alegra. Só que lá no cemitério vai ter um mover. Aí eles ressuscitam primeiro. Ressuscitados estão. Aí o nosso corpo é transformado no mesmo momento que o deles. A glória de Cristo invade o nosso corpo e invade o corpo deles. Ressuscita primeiro, mas não sobe primeiro. Vai subir tudo junto. Porque nós precisamos ser unidos até no dia do arrebatamento. Está aqui, ó. Está no 17, ó. Seremos arrebatados juntamente com eles. Falei dos mortos, dos que morreram em Cristo, dos que estão morrendo agora, dos que ainda morrerão antes do arrebatamento. E agora Paulo trata dos vivos. Os vivos não podem ser ignorantes escatologicamente. Você precisa estudar sobre a vinda do Senhor. Versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem está escrevendo é porque está vivo, e quem está lendo é porque também está vivo. Então ele está falando para os vivos. Vocês, irmãos, não podem ser ignorantes acerca dos que já dormem. Versículo 14. Não sejam ignorantes, porque Deus vai trazê-los. Versículo 15. Nós, os vivos, não vamos subir antes deles, porque eles estavam preocupados. Tipo assim, a gente está vivo, Jesus vem, e os que morreram vão ficar para trás? Aí Paulo diz, é o contrário. Eles vão receber uma experiência no corpo primeiro, mas subir vai todo mundo junto. Não fiquem preocupados com isso. Você precisa saber o que está no versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o Cristo que vem nos buscar é o mesmo Cristo que esteve andando nessa terra, pregando, curando. O mesmo Senhor. Você precisa ter isso em mente. Lembra de Atos capítulo 1, quando Jesus estava sendo assunto aos céus? Os anjos olharam para os apóstolos e perguntaram, por que vocês estão assim olhando para cima? O mesmo Cristo que o viste subir, do mesmo modo há de vir, descerá. Aí Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo, é o mesmo Jesus. Ele não é uma alma andando para lá e para cá, ele tem um corpo humano no céu. Aquele corpo que os discípulos tocaram, como disse João na primeira epístola, no capítulo 1, que viu, tocou a palavra da vida. Aquele corpo que os homens esbofetearam, aquele corpo que Maria Madalena quis tocá-lo no dia da ressurreição em João 21. Aquele corpo, aqueles pés que andaram sobre as águas, aquelas mãos que tocaram leprosos e que ressuscitou os mortos, aquelas mãos você vai tocar. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo contra o trombeta de Deus. Ele está dizendo, você crente não pode ser ignorante a respeito disso. Agora, o fato de você não poder ser ignorante a respeito disso não pode te tornar um abestalhado da net, chato, YouTube bobo, net crente. Eu sou pré e todo pós é herege. Aí vem os reformodinhas, eu sou pós e todo pré é herege. Se você estudasse escatologia de verdade, você não seria dogmático escatologicamente falando. Aí vem o mais fraquinho, os mais Nutella, eu sou mid. O pré diz, Jesus vem antes da tribulação. O pós diz, Jesus só vem depois da tribulação. E o mid diz, ele vem no meio. Aí fica um atacando o outro na net, um atacando o outro. Escatologia não dá para ser dogmático. Agora, para você não ser ignorante, está aqui o que Paulo está dizendo para a gente: não ser ignorante. Não seja ignorante a respeito dos que já dormem. Não seja ignorante sem esperança. Não seja ignorante e saiba que o mesmo Senhor que foi, vem. E não seja ignorante, 17, seremos arrebatados. O que Paulo está dizendo é: o mais importante da escatologia não é ser pré, mid ou pós. O mais importante da escatologia é saber que ele vem e a gente vai.
das vezes quem se diz preparado para um debate escatológico não está preparado para ouvir o toque da trombeta. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, diga som que ninguém discerne. Que feio. Lá ele fala som que ninguém discerne. Isso aconteceu em Ezequiel 1. Ezequiel disse assim: eu estava à beira do rio Quebar, os céus se abriram, enquanto eu estava no meio dos cativos, só eu tive visões de Deus. Estava cheio de cativos ao lado de Ezequiel, mas só ele viu, só ele sentiu, só ele discerniu, só ele entendeu. Ezequiel capítulo 8, ele diz assim: eu estava entre os anciãos na minha casa, de repente a mão de Deus veio sobre mim e me puxou pelo cabelo e me levou ao templo. Vai de novo, Jesus, com os desigrejados, pro culto. Em visão ele é tomado e é levado ao templo, cheio de homens, anciãos, diante dele, mas só ele sentiu a experiência. Daniel capítulo 10, ele disse: vi uma grande visão, ouvi a forte voz, os que estavam comigo não ouviram, não entenderam, mas sentiram um grande temor e fugiram. Eu fiquei só. Alarido, som que ninguém discerne. Por quê? Porque na vinda do Senhor, quando a Nova Jerusalém invadia a nossa atmosfera, porque João disse que havia descendo. João não disse que ela vai descer. João disse que ela estava, desde quando ele viu, descendo. A gente está aqui e a Nova Jerusalém está descendo. Imagine quando atingir a nossa atmosfera, um impacto sobre o nosso mundo. Só que ninguém vai discernir. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Há dois pensamentos a respeito da voz de arcanjo. Primeiro, é quando o Senhor dará a ordem ao arcanjo para que este anjo de autoridade superior dê a ordem a anjos que toquem a trombeta. O segundo pensamento ou a segunda interpretação a voz de arcanjo é quando Miguel, que é o protetor do povo judeu, conforme disse Daniel, emitirá um som de despertamento para aqueles que rejeitaram o Messias. Mas o que é mais importante para nós, a igreja de Jesus, é o terceiro som. O primeiro é do alarido, o segundo é a voz de arcanjo, o terceiro, ele diz, ele virá com a trombeta de Deus. A trombeta é de quem? Só as irmãs, a trombeta é de? E os meninos? Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus vai ouvir o toque dela. E eu acredito, Eliseu Rodrigues, pessoalmente, irmão, esse tipo de mensagem aqui não é para qualquer crente não, tá? No meio das virgens tem as tolas e as prudentes. Essa mensagem aqui é para quem é noiva. Essa mensagem aqui é para aqueles que só Cristo conhece. É para a igreja que a gente pensa que é, mas não é. É para a igreja que a gente pensa que não é e é. O que chamamos teologicamente de igreja invisível. Esse tipo de mensagem aqui enfada uns, incomoda outros, entristece alguns, mas a noiva de verdade fica assim, ó: como é bom ouvir falar do meu noivo. Como é maravilhoso ouvir dizer que meu noivo vem. Tu lembra, né? Quando o seu namorado dizia: eu vou aí conhecer seus pais, como tu ficava, né?
Tu lembra quando a menina dizia: pode vir, mamãe tá aqui, papai, pra gente conversar? Tu lembra como o coração ficava tu. Sabe como tu fica quando o WhatsApp toca, ou a mensagem dele, ou a mensagem dela? Assim deveria ser muito mais a nossa paixão, o nosso amor, a nossa fome, ao ouvir falar da vinda dele, do desejo dele em se encontrar conosco. Mas isso é só para quem é noiva. Então eu particularmente, Eliseu Rodrigues, penso que enquanto essa trombeta toca, porque o que vai acontecer no piscar de olhos é a transformação do corpo. O que vai acontecer no piscar de olhos é o arrebatamento. Mas o soar da trombeta vai ser um grande despertamento, um grande aviso. Vai ser um despertamento para os mortos e para os crentes vivos. Tanto para os crentes mortos como para os crentes vivos. E os ímpios vivos vão continuar mortos. Os ímpios mortos. Os ímpios vivos impactados pelo alarido, mas é alguma coisa, terremoto comum. Arrepiei, menino, arrepiei. Mas o que é isso? Isso é o mundo. E os judeus? Com a voz de arcanjo. E os crentes? Que som maravilhoso. Que som é esse? Quem fala línguas vai falar. Quem é adorador vai se quebrantar. Tá ouvindo, pai? Eu tô, meu filho. E o filho desviado, o que vocês estão ouvindo? Nada a ver. Se não tá ouvindo, meu filho, cala a boca e escuta. Pode estar tocando a música que for. Quando essa trombeta tocar, todos os santos estarão conectados a esse som. Aleluia! Aleluia! Pastor, por que o santo vai se conectar com esse som? Eu vou perguntar para quem está ligado: a trombeta é de quem? Então, se a trombeta é de Deus, e o Espírito que nos enche vem de Deus, e o Espírito humano que está em nós veio de Deus, o Espírito aqui dentro vai dizer: eu conheço esse som. Todas as vozes do mundo silenciarão, e só o toque dessa trombeta importará para os salvos. Vai ter crente enfraquecendo na fé, e a trombeta vai despertá-lo. A trombeta está tocando, a gente está sentindo algo no nosso corpo. Eu creio. Toca aí que eu vou ler um versículo que a igreja ama. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Levante a mão.
Diga Maranata. Maranata. Só a igreja vai escutar esse som. Só os mortos em Cristo vão escutar esse som. E a gente conclui. Seremos arrebatados. Diga isso, seremos arrebatados. O que significa arrebatar? Primeiro, arrebatar. Cadê meu negócio que eu pedi para pôr? Arrebatar significa pegar rapidamente. Porque tem crente aqui e em qualquer igreja desse mundo que, se Jesus, pela força da sua palavra, não arrebatar, não pegar rapidamente, ele fica. No piscar de olhos, a igreja já foi. Em segundo lugar, arrebatar significa tomar a força. Porque vai ter gente que vai estar tão apegado a esse mundo, vai estar tão apegado às coisas da terra, vai estar tão apegado ao materialismo, que Jesus vai dizer: a minha força é maior do que a sua carnalidade, a minha força é maior que sua fraqueza. Em terceiro lugar, arrebatar significa tomar. Arrebatar significa tomar. Não é levar para o céu, é tomar para si. Porque ele não disse assim: ó, eu virei para te levar para o céu. Não, ele disse assim: ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim. E vos levarei para mim. Olha o que Paulo diz no versículo 17: os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor. Tomar para si. Você vai para o céu porque Jesus está lá. Sem Jesus o céu seria sem graça, porque não existe céu sem a presença dele. Inferno é inferno, porque a presença gloriosa, consoladora de Cristo não está lá. Numa sala de aula, o professor fez uma pergunta: alguém sabe onde é o inferno? E um jovem disse: é lá em casa. Muita briga, muito xingamento, muita confusão, muita discórdia. Mas aquele jovem se entregou para Jesus. E numa outra aula, em um outro tempo, o professor perguntou: alguém sabe onde é o céu? Ele disse: lá em casa. Primeiro você disse que o inferno era lá, agora o céu é lá. Por que ele disse o inferno era lá? Porque a gente não tinha Jesus. Agora que Jesus está lá,
Sabe por que ele disse que na casa dele, do pai dele, tem muitas moradas? É porque tem vaga, muitas vagas, muito espaço na presença do pai e na casa do pai. João 14, ao mesmo tempo que fala da presença do pai, fala da casa do pai. Se tem muitas moradas, tem espaço para sua família. Você crê na salvação do seu lar? Você está orando por isso? Pastor, então os que morreram em Cristo serão transformados, ressuscitados, transformados, arrebatados? Pastor, e eu vivo? Se Jesus voltar agora, meu corpo vai ser transformado e a gente sobe? Tá, pastor, e a gente vai se reconhecer? Ser ressuscitado e transformado não significa perder a identidade. Quando Jesus ressuscitou, ele foi reconhecido. Ele olhou para Maria e disse: Maria. Ela disse: eu conheço essa voz, mestre. E quando o viu, caiu aos seus pés. Ele atravessou as portas trancadas. Na realidade, ele apareceu no meio, onde os discípulos estavam trancados. João 20. E ele diz assim: ó, paz seja convosco. Ele olhou para Tomé e disse: toca. Aí Tomé caiu de joelho e disse: Senhor meu e Deus meu. Olha o que Paulo diz, 13. Não fiquem preocupados com quem já morreu. Ou seja, fala para a irmã Maria que o filho dela morreu crente. Ela vai encontrar com ele de novo. Que tipo de consolo a irmã Maria teria se ao encontrar o filho ela não o reconhecesse? Olha o que ele diz no 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele manda uma carta para que a igreja pregasse um para o outro. Ó, o Zé, quando Jesus voltar, o Zé vem com Jesus. Mas bonitinho, mas vem. E aí tu vai reconhecer o Zé, irmã Maria, e tu também vai ficar bonitinha. Por quê? Porque os efeitos do pecado, que com o tempo vai deteriorando o nosso corpo, vai ser anulado. Tu lembra do Monte da Transfiguração? Tu lembra quem apareceu no Monte da Transfiguração? Fala! Moisés e Elias. Elias foi arrebar e Moisés morreu. Só que Jesus no Monte da Transfiguração mostrou-se glorificado. O Elias arrebatado apareceu lá, e Moisés em um corpo de glória apareceu lá. O que tem a ver, pastor? O que tem a ver? É que os discípulos olharam assim e disseram: olha quem está aqui. Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Se os discípulos reconheceram Moisés e Elias, que nem era parente, só pela dimensão da glória que os capacitou para aquilo, imagine nós que já nos conhecemos e ainda estaremos debaixo da mesma glória. Você se alegra com essa palavra? Então tá bom, lá vai porrada. Brincadeira, pra gente encerrar. Paulo deu a doutrina e agora ele vai exigir o comportamento de quem recebeu a doutrina. Quem me ouve dá uma bem forte. Estou viajando desde 3 horas da manhã e estou pregando aqui com o maior fervor, irmão. Fica comigo. Acho que 3 minutos eu acabo. Depois que ele dá a doutrina, ele exige o comportamento de quem recebeu a doutrina. Está no capítulo 5, versículo 16. Alegrai-vos sempre.
Então evita essa cara fechada, evita essa tristeza. Ah, pastor, estou com depressão. Bora procurar um psicólogo, um terapeuta. Bora cantar. Bora evitar essas músicas depressivas, né? Coloca o Helder lá no YouTube e vai cantar. Para de ficar cantando essas músicas que te põem para baixo. Vai cantar Que Ruja Leão. Vai ouvir o pastor Cláudio Duarte. Vai brincar com os caramelos na rua. Tá bom? Tá bom? Fala amém. Participa dos eventos dos jovens. Não gosto de culto de jovem. Tu pode ser velho, mas não precisa ser chato. Vem pro culto dos jovens, do lado dos adolescentes. Aleluia! Alegrai-vos sempre. Por quê? Porque você tem motivo para se alegrar. Jesus vem nos buscar. Versículo 17: orai sem cessar. Tá varrendo a casa, ora para Jesus limpar a sua casa espiritualmente falando. Tá lavando os pratos, ora para Jesus não deixar faltar o pão na mesa dos missionários, na tua mesa também. Orai sem cessar. A irmã lavando a roupa lá do varão, pede para Jesus guardar seu marido, enchê-lo do Espírito. Inventa, gente. Tá dirigindo, ó Senhor, dirige minha vida, e do jeito que eu fecho os outros, o Senhor também me fecha. Orai sem cessar. Coloca o celular para despertar. Ah, pastor, eu trabalho cedo. Você levanta às 5h30? Levanta às 5h15, ora 10 minutinhos. Lava a cara, ora. Vai lá debaixo da escada na empresa, tira um período de oração. Se tu não ora, tu não presta para ser crente não, viu? Não dá conta não. 18. Em tudo dai graças. Agradeça até apesar das lutas. Deus está moldando o seu caráter. Céu não é lugar de murmurador. Eu preguei numa tarde da bênção em Brasília. Aí uma irmã falou assim: vou fazer uma campanha para Deus me matar. Eu falei: Ele não vai te matar não. Ela: por quê? Eu falei: pelo jeito que você está falando, Ele não vai levar tudo não. Por quê? Eu estava brincando com ela literalmente. Aí ela: por quê? Eu falei: porque céu não é lugar de derrotado. Aí ela: e eu sou derrotada? Eu falei: tu quer morrer? Dai graças. Para de olhar para o que não tem, olha para o que tem. Aleluia, 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 aleluia. 19. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito. Deixa o povo cantar, deixa o povo adorar, deixa o povo deixar Deus usar nos dons. Ah, pastor, eu entreguei uma profecia e não se cumpriu. Então se arrependa da profecia que tu entregou sem Deus mandar. Mas isso não quer dizer que você não tem o dom. O dom é perfeito, o dom do dom é perfeito. Agora nem sempre o profeta, nem sempre não, o profeta nunca é. Às vezes falta sabedoria no profeta, sabia? Um exemplo: Deus me dá uma palavra para entregar para alguém. Eu posso simplesmente chegar no Helder e falar: ó, o Senhor me disse isso, isso e isso. Tá bom, Helder? Ele vai dizer amém, mano, amém, velho. Mas como Deus me deu uma palavra, aí eu chego, tá! Se eu faço isso do lado de um presbiteriano, o cara desmaia de susto, irmão. Esse bater o pé, bater as asas, isso não é o Espírito, é tu que está fazendo, é o seu perfil. Aí tu vai rodando para cima de um pastor sério, o pastor diz: senta, se controla, agora fala. Aí tu fica com vergonha e pensa que não tem mais o dom. Não. Aí vai ouvir sensacionista: só o único dom que tem é o dom de pastor. Então peraí, o dom de profecia não existe mais porque os profetas falham? Então pastor não falha? Não apague o dom que Deus te deu. Não despreze as profecias.
21, examinai tudo. Não despreze a profecia, mas examine ela. Retende o que é bom. 22, se abstenham de toda. Não é se abster do mal, é da aparência. Pareceu mal, tá igualzinho o mundo, incomodou vovó, papai, mamãe, chuta aquele laço. Não é do mal, é da aparência. Tá fora do que lhe foi ensinado, vaza vazão, vaza vazinha. O escritor aos Hebreus diz que a gente deve fugir do pecado e de todo embaraço. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. É pecado assistir televisão? Não. Mas tu está assistindo muito e orando pouco, está embaraçado. Tu concluiu aquela série todinha, tem 15 anos de crente e nunca concluiu um livro da Bíblia. Está embaraçada. Está embaraçado. E a Bíblia não manda só fugir do mal, manda fugir da aparência. Não manda fugir só do pecado, manda fugir do embaraço. Então você se regozija, você ora, você é grato, você não apaga o fogo do Espírito. E de que modo? Não desprezando a profecia, examina tudo à luz da palavra, retende o que é bom e foge da aparência do mal. Pastor, mas eu não dou conta sozinho. Aí, versículo 28, a graça do Senhor Jesus é com vocês. Pela graça você vai se regozijar, vai orar, não vai apagar o Espírito, não vai desprezar as profecias, vai examinar tudo, vai reter o que é bom e vai fugir da aparência do mal e vai ser arrebatado no dia da sua vinda. Fica em pé dando glória a Deus.